Senhoras e senhores, como vocês estão? Tudo bem? Cuidando bastante? Tudo tranquilo por aí? Tudo na paz? Meu nome é Marcos Vinícius, eu sou professor de vocês de Geografia nessa quarentena e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Espero que vocês curtam o conteúdo que eu estou fazendo com muito carinho para vocês, tá? Se tem alguma dúvida, o professor de Geografia está sempre à disposição, não somente eu, mas os outros professores da rede estão à disposição para poder ajudar vocês na melhor forma possível, tá? Antes de começarmos a nossa aula, não se esqueçam de curtir, compartilhar os nossos vídeos, tá? Seguir a minha página no YouTube. Caso vocês precisem de alguma coisa, eu estarei sempre postando algumas dúvidas, algumas aulas daqui para frente, tá? Não reparem muito na bagunça, não reparem muito no som, mas eu espero que seja bastante útil e que agregue bastante valor para vocês nesse período tão difícil que a gente está passando, tá? Então, galera, depois dessa apresentação rápida, bem breve, bem tranquila, vamos, todo mundo preparado aí? Caneta, papel, lápis, caderno, um tablet, um notebook? Quem sabe? A gente não sabe de nada? Ou mentira, sabemos sim, tá? Assim, escolha um cantinho bem aconchegante da casa de vocês, o sofá, a poltrona, quem sabe até o banheiro, nunca se sabe, né? Mas vamos lá, galera, vamos começar a aula de hoje de Geografia, que nós temos o tema aí no quadro. Galera, nós vamos trabalhar com 4 temas na aula de hoje. População brasileira, diversidade étnica do Brasil, diversidade cultural e diversidade religiosa. Então nós vamos abordar o primeiro tema da aula de hoje, vai ser a população brasileira. Vamos tentar ser o mais breve possível, vou tentar fazer uma aula que não seja chata, que a gente possa conversar, trocar uma ideia e deixar o mais claro possível para vocês, tá bom? Então vamos lá. População brasileira, pessoal. Então é o seguinte, o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais conhecido por IBGE. Vocês já devem ter ouvido bastante isso, ou estão ouvindo, fora as notícias que a gente vê de pandemia, vocês devem estar ouvindo bastante a notícia sobre o IBGE. Tá? Por que o IBGE tem tanta importância assim? E de tempos em tempos, não é sempre que você ouve o IBGE na televisão, nas notícias e assim por diante. Isso se vocês assistem notícia. Tem gente que assiste, tem gente que não. Depende muito de cada um. Acontece. Tá? Então é o seguinte. A população total do Brasil foi contabilizada em mais de 190 milhões de habitantes. Tá? Então, assim, esses dados foram coletados lá em 2010, ou seja, há 10 anos atrás. Mas, professor, essa notícia está um pouco desatualizada, essa população está desatualizada? Sim, está desatualizada, porque eles fazem essa atualização a cada 10 anos. Mas, professor, eu jogo lá no Google e aparece que a população do Brasil já está em muito mais do que isso. Claro, porque eles têm uma população estimada, eles fazem um cálculo aproximado de quantas pessoas vivem nessa região. Mas, a cada 10 anos, existe um órgão principal, um órgão regulamentado, que faz com que essa estatística seja mais exata, esse número seja mais exato. Tá? Então não se preocupem com isso. Então, provavelmente hoje, nos tempos atuais, vocês vão ver na internet, no Google e assim por diante, que a população brasileira tem aproximadamente 209 milhões. Não está mais em 190. Mas pode ser que agora, depois da próxima pesquisa que o IBGE vai fazer no final desse ano, até o final desse ano, pode ser que chegue em 209, pode ser que chegue para mais ou para menos. Tá? Não se preocupem quanto a isso. E assim, galera, essa população coloca o Brasil entre os lugares mais populosos do mundo. O Brasil, exatamente, ele é o 5º lugar mais populoso do mundo. No caso, ele perde para a China, né, a Índia, os Estados Unidos e a Indonésia. Ou seja, nós estamos ali em 5º lugar. Então, nós temos a Indonésia em 4º, Estados Unidos em 3º, Índia em 2º e a China em 1º lugar. Tá? Mas depois a gente vai ver os outros países do mundo, isso só no 8º, lá no 9º ano. Não se preocupem com a população desses países agora. A gente tem que focar na população do nosso país, do Brasil. É isso que vocês vão aprender durante esse ano. Não somente a população, mas vocês vão conhecer bastante sobre o Brasil como um todo. Tá? E essa população de 190 milhões, galera, ela está dividida nas regiões do Brasil que vocês estão vendo aqui. Nós temos a região norte,
a região Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e região Sul. Se vocês olharem aqui nessa tabelinha que eu deixei aqui, esse quadradinho preto aqui em destaque, vocês podem perceber que a região Sudeste é a região que possui a maior população, tem mais habitantes do que o resto do Brasil. Ou seja, de 190, 80 milhões está localizado na região Sudeste. Qual é a região Sudeste? É a região em vermelhinho aqui do mapa. Ó. É a região que tem São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. É a região que tem mais população, está concentrada praticamente mais da metade, ou quase metade, da população do Brasil está nessa região. Tá? Vem em sequência, a segunda maior região seria a região Nordeste, depois a região Sul, Norte e Centro-Oeste. A região Centro-Oeste é a região roxinha aqui, e para quem não sabe é uma região que tem gente morando, tem, mas não é a mesma quantidade que você vai ver no restante do Brasil. A quantidade é um pouco menor. Tá? E a gente vai ver o porquê que só na região Sudeste tem muito mais que no restante do Brasil. Beleza? Então assim, galera, o que vocês podem reparar é o seguinte. A nossa população, devido a essa falta de distribuição, a gente pode entender que essa distribuição tem a questão do tamanho. Se for considerar a questão do território do Brasil, o Brasil é um território bem grande. Para quem não sabe, está aqui. Ó, nós temos aqui ó, o tamanho do território brasileiro, ele tem o tamanho de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, é muito grande. Então, se a gente pegar a população que nós temos de 190 milhões e dividir pelo tamanho do nosso território, ou seja, como assim, professor, a gente vai pegar aula de matemática? Não, galera, é geografia, mas aí vocês têm que ter um índice, um volume, para vocês terem uma noção. Isso, vocês não vão ver tanta matemática assim em geografia, mas é só para vocês terem uma noção. E é uma matemática básica, de somar, dividir, multiplicar, coisinha simples, não vai ter nada de raiz, nada disso, tá? Não se preocupem com isso, galera. Então, se vocês pegarem a população do Brasil e o território do Brasil e dividir a população pelo território, vocês vão ver que nós temos uma média de 22 pessoas ou 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, em 1 quilômetro quadrado, uma área de 1 quilômetro quadrado do Brasil, tem aproximadamente 22 pessoas morando, habitando naquela região. Mas, professor, peraí que minha região é diferente. Claro, galera, vocês têm que lembrar que lá na região Sudeste a concentração é bem maior do que na região Sul, na região Norte, na Centro-Oeste. Então vocês podem entender comigo que o Brasil é um país que tem uma população muito grande, mas não tem a concentração é bem dispersa. Ou seja, você tem muita concentração no Sudeste, um pouco no Sul e assim por diante. Não é tudo exatamente dividido. Mesmo porque, se vocês pararem para pensar, lá em Tijucas, por exemplo, ou qualquer outro município, você não tem o território da cidade toda de população. Você tem sítios, tem fazendas, tem chácaras, tem estradas, tem pedaços que nem mora ninguém, é um terreno baldio gigante. Você tem que pensar nisso também, pessoal. Você tem que pensar que é esse tipo de distribuição que é, de certa forma, desigual. Tá? Um exemplo que nós temos aqui de população que tem bastante gente morando é a capital de São Paulo. O estado de São Paulo, no caso, ele tem aproximadamente 41 milhões de habitantes, ou seja, tem muita gente morando lá. Tá? Em Roraima, que é um outro lugar, uma outra capital, tem só 450, ou seja, olha a diferença de população. Ah, mas o professor está usando somente a referência de São Paulo e usando somente a referência de Roraima, porque está no texto e tal. Pô, professor, tem uma referência mais perto de mim, mais próximo? Tem. Vamos pegar um exemplo então de Tijucas. Vocês sabem quantas pessoas moram em Tijucas? Eu dou um tempinho para você pensar. Pesquisou já? Foi atrás? Correu? Abriu uma aba ali no Google ali para ver quanto é a população? Pode abrir, pode abrir. Abre no celular aí, tranquilo, dá um pause no vídeo. Eu dou um pause aqui, ó. Ah, pensou que tinha dado pause, né? Tô brincando com vocês. Assim, ó. População de Tijucas, nós temos aproximadamente 26.300 pessoas morando no município de Tijucas. Uma área bem grande, tá? Em relação a São Paulo, mas um território. Então vamos pegar uma região mais próxima. Então vamos pegar um exemplo
Blumenau nós temos 357 mil habitantes em Blumenau, ou seja, já é uma cidade mais próxima de Tijucas. O território de Blumenau não tem um certo tamanho e é totalmente diferente do tamanho de Tijucas, mas se você parar para pensar, as duas regiões não estão concentradas a sua população. Entendeu? Então, o texto que eu trouxe para vocês aqui é uma referência do Brasil, e conforme a gente vai conversando aqui, eu estou trazendo uma referência da nossa região, do nosso estado, aqui do nosso município, da nossa área, tá bom? Então é o seguinte, galera, com essas comparações que eu estou fazendo com vocês, a gente já pode se tocar, já se ligou que a região sudeste nós temos uma concentração de pessoas, de habitantes maior do que nas outras regiões. Tanto é que nessa tabelinha preta aqui, ó, que está em destaque, essa tabelinha mostra que na região sudeste o total de habitantes que moram naqueles estados, né, é de 80 milhões de habitantes, e a média que nós temos, a densidade demográfica daquela região, é de 87 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, é muita gente num espaço tão pequeno. Enquanto aqui na região sul, por exemplo, nós temos 27 milhões de habitantes, e a sua densidade demográfica, ou seja, a quantidade de habitante por quilômetro quadrado, é praticamente um pouco menos da metade. Quer dizer, um pouco mais da metade, porque metade de 87 dá um pouquinho mais de 47, dá um pouquinho menos de 47. A gente tem ali uma quantidade bem diferente. Tá? Então, se vocês pararem para analisar isso, a gente pode ver que a região sudeste se concentrou bastante gente. Aí você para pensar, pô, mas por que Rio, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo tem tanta gente morando lá? Por que aconteceu isso? Pessoal, o texto que vocês têm aqui na nossa videoaula, vocês podem dar pausa a hora que vocês quiserem, para ler com calma. Eu estou meio que resumindo aqui para vocês essa questão aqui, esses parágrafos, tá? Na região sudeste ela é mais populosa porque houve há muitos anos atrás, antes de eu nascer, antes dos meus pais talvez, ou dos seus pais nascerem, né? Na época dos nossos avós, os nossos avós tinham a nossa idade, ou menos do que eu, na idade de vocês, do 7º ano, aconteceu um negócio chamado de industrialização. O que é industrialização, pessoal? O país estava crescendo, vocês vão ver isso na aula de história em algum momento, até que comigo mais para frente, o país estava crescendo, ou seja, a indústria estava se desenvolvendo muito aqui no Brasil. E daí o que aconteceu? A indústria se desenvolvendo, eles não tinham aonde crescer, ou seja, eles não tinham aonde construir. E naquela época, muito antigamente, onde que tinha todo o comércio, a indústria, quais eram as cidades mais desenvolvidas do Brasil? Era Rio de Janeiro e São Paulo. Então, o que acontecia, pessoal? Tendo Rio de Janeiro e São Paulo como duas cidades bem desenvolvidas, as indústrias viram que não adianta você construir uma fábrica lá no Nordeste ou lá em Santa Catarina há 40, 50 anos atrás, se não tinha gente para trabalhar. Não tinha população para fazer isso. Então, o que aconteceu? Eles fizeram isso em São Paulo e Rio de Janeiro, as indústrias se criaram lá, porque daí você tinha bastante mão de obra. E o que acontecia? A indústria construiu lá, então as pessoas que moravam em outros estados, em outras cidades, sabiam dessa possibilidade de melhorar a sua vida. Então, o que eles faziam? Eles pegavam e viajavam para Rio de Janeiro, para São Paulo, para aquela região lá, para poder ter uma possibilidade de uma melhora de vida. Tá? Então, por isso que vocês até podem ter visto em alguma novela que já passou na televisão, algum filme que a pessoa morava no interior, vivia do sítio, da fazenda, da chácara, do seu gado, da sua plantação, e eles viram que não estava dando certo, não valia muito a pena, e o sonho deles era melhorar de vida, e eles pegavam, faziam as suas malas e iam lá no Nordeste para poder, lá para o Sudeste, para poder melhorar a sua vida. Era isso que eles faziam. Tá? Então, assim, era muito comum. Então, vocês viam nas novelas, nos filmes, isso. Era o êxodo rural, ou seja, as pessoas saindo do interior, da fazenda, da chácara e ir para a cidade grande. Como vocês já devem ter visto em algum momento da vida de vocês, de algum filme, o ator ou a atriz falando assim, porque meu filho está indo para a cidade grande para ser doutor, para ser alguém na vida, para conseguir ser advogado, médico. Então, era isso que eles faziam. Automaticamente lá tinha indústria, estava tudo se desenvolvendo lá na cidade grande, Rio de Janeiro, São Paulo e assim por diante. Na região sudeste, conforme tem o mapa na página anterior ali. Tá?
Assim, tenham isso na mente de vocês. Sempre que vocês forem ver em questão de desenvolvimento do Brasil, a região sudeste é a região que mais cresceu, que mais se desenvolveu. E conforme você tem indústrias, desenvolvimento, progresso chegando naquela região, o que acontece, galera? O que movimenta lá? Dinheiro, pessoal. Então, assim, como vocês têm dinheiro lá, automaticamente a região sudeste é mais o quê? Mais rica, ou seja, tem as riquezas, a maioria das riquezas que se movimentam no Brasil, questão de importação, exportação de produtos e tudo, grande parte das indústrias ou as matrizes. Ah, professor, mas tem fábrica aqui, tem fábrica lá, tem a fábrica da Porto Belo aqui na minha cidade e tal. Beleza. Aqui, essa movimentação da fábrica, com certeza, de algum momento, passa por Rio de Janeiro ou por São Paulo. Em algum momento, questão de logística ou questão do mercado lá, a cerâmica Porto Belo vende mais do que vende por aqui, porque lá tem mais cliente. Por que tem mais cliente? Porque tem mais população. E é um ciclo, galera, é assim que funciona. Beleza? Assim, galera, para vocês terem uma noção, se for para analisar, as outras regiões são mais pobres, professor? Não, a região sul, questão de densidade demográfica de população, a região sul ocupa o segundo lugar, ou seja, é a segunda região do Brasil que tem mais população, que é mais povoada do Brasil. Tá? E também, assim, ó, tem a questão também da economia. Como a região sudeste, há muitos anos atrás, se desenvolveu bastante, nos tempos atuais, você pode ver que a região nordeste tem bastante desenvolvimento hoje, nos dias atuais. Dias atuais, galera, que eu falo, é aproximadamente de uns 20 anos para cá. Tá? 20 anos para cá, para vocês parece muito tempo, mas numa questão histórica é pouco tempo. Tá? Nós temos a questão da região nordeste e da região sul se desenvolvendo com bastante indústria de uns anos para cá. Então, aí começou a se tornar um pouco mais rica em questão de movimentação, transação financeira e assim por diante. Beleza? Tranquilo. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, nesse desenho aqui que vocês estão vendo, é no caso uma estimativa, ou seja, aproximadamente, se em 2010 a gente tinha uma população de 190 milhões de habitantes e em 2020 estava aproximadamente, que eu falei para vocês, em 209 milhões, se vocês procurarem no Google vocês vão ver isso, a expectativa de crescimento da população brasileira pode chegar até 233 milhões de pessoas morando no Brasil em 2047. Tá? Isso automaticamente, o que acontece? Isso pode acontecer com que alguns estados vão aumentar sua população, pode diminuir depois de um tempo, tá? E em 2060, quase um quarto da população, ou seja, 25% da população vai ser uma população idosa. Isso é normal, isso aqui é só um dado que pode acontecer, não pode não acontecer. Existe a probabilidade disso ser real, de se tornar realidade ou não. Então tem várias coisas, várias políticas por trás disso que pode ter algo que possa acontecer desse gráfico aqui que vocês estão vendo. Tá? Isso aqui é mais a título de curiosidade de vocês, para vocês terem uma noção do desenvolvimento que nós temos aqui. Tá? Voltando à questão da densidade demográfica e assim por diante, então nós temos o Nordeste, a segunda região mais populosa, né? Também é populosa, mas não é tão povoada como a região Sul. E nós temos a região Centro-Oeste também, que é a região que eu falei para vocês, que é a região que tem menos habitantes. Como eu já tinha mostrado para vocês aqui, a região Sudeste ela é um pouquinho mais pobre. Centro-Oeste, a região Centro-Oeste tem uma densidade bem fraquinha, tem apenas 8,7 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, o que tem na região Centro-Oeste, pessoal? Se vocês pesquisarem, bastante fazendas, chácaras, sítios, onde tem bastante cabeça de gado. Toda a produção bovina do Brasil, grande parte da produção bovina vem da região Centro-Oeste. Tá? Então, por isso que lá você vai encontrar cidades menores, capitais, tem desenvolvimento e tal, mas não é a mesma quantidade de gente que a gente vê aqui no Sul, ou lá no Norte, no Nordeste, assim por diante. Beleza? Vamos lá, galera. Até aí tá tudo tranquilo? Alguma dúvida? Quem quiser ter alguma dúvida, vai anotando no caderno, vai anotando no papelzinho, tá? Justamente para vocês poderem ter uma noção e poder depois tirar dúvida com a gente aqui, ou aqui nos comentários, tá? Ou então depois mandando e-mail para a gente. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Diversidade étnica no Brasil.
A diversidade étnica, pessoal, nada mais é do que a diversidade de raças que nós temos no Brasil. Desde a época da colonização aqui, na época de 1500 até os dias atuais, a gente não foi somente um tipo de raça, a gente teve influência de várias culturas e automaticamente várias partes do mundo vieram para o Brasil. Então, as principais que nós temos aqui são os índios, tá? Que é o povo nativo aqui do nosso país, né? Nós temos os brancos, por causa da colonização portuguesa na época do descobrimento, tá? E os negros, por causa da escravidão, ou seja, porque os portugueses, os brancos, para poder vir para o Brasil e extrair todas as riquezas que nós tínhamos aqui no país, né? Extraía através do trabalho escravo, que eram dos negros, infelizmente, tá? E o IBGE, olha o IBGE aqui de novo, que faz o nosso censo, né? Ó, nós temos aqui nesse finalzinho aqui, ó, o censo demográfico de 2010, ou seja, dessas 190 milhões de pessoas, ou seja, 100% da população brasileira, quantos por cento nós temos de cada raça? Porque antigamente, no começo, só tinha índios, brancos e negros. Só que, com o passar dos anos, nós já conseguimos identificar, o IBGE conseguiu identificar pelo menos 5 tipos diferentes de raças. Além dos brancos, os negros, nós temos também os pardos, os amarelos, tá? E junto deles os indígenas também. Então, por quê? Nós temos os pardos e os amarelos, que são as misturas de raças. Tá? Isso vocês já devem ter visto bastante, ou vão ver logo nas aulas de história também. Tá? Então, nós temos aqui na nossa tabelinha, os 190 milhões de pessoas que nós temos aqui no Brasil, pelo menos 47% é considerada de raça branca, né? Ou seja, são os brancos, 7,52% considerado negros, 1% amarelo, 43% pardo e menos de 1% indígena e o pessoal que é sem declaração, ou seja, eles não conseguem identificar a cor da sua pele, ou seja, a sua raça, a sua origem. Tá? Geralmente o pessoal que não sabe muito como fazer, não sabe muito como chegar nesse ponto, tá? Aí assim, galera, aqui nós temos essa tabelinha de 2010, com certeza, mas com certeza mesmo, nós vamos ter uma atualização nessa tabela e eu quero que vocês acompanhem isso para vocês verem a diferença que vai ter de um ano para o outro, ou seja, de um censo para o outro. Isso vai acontecer bastante. Pode ser que aumente, pode ser que diminua a quantidade, né, a estatística aqui, a porcentagem de cada um. Beleza? Tudo tranquilo? Vamos lá, pessoal. Mais um tema. Diversidade religiosa. Tá? Diversidade religiosa, galera, para quem não sabe, é a diversidade da sua fé. Porque nós sabemos muito bem que nós temos vários tipos de religião no mundo. E como o Brasil tem uma característica de ser multicultural, ou seja, nós temos a influência de várias culturas do Brasil, do mundo inteiro, então vocês podem ver que nós temos várias religiões aqui no Brasil. Só que nesse caso aqui, o que eu consegui de informação seria que mais de 80% da população brasileira acredita em alguma coisa, em algum tipo de crença. Ou seja, acredita em Deus, acredita em Jesus, acredita ou nos orixás, tem várias, galera, no Buda, tem como que eu posso dizer também, no Alcorão, Maomé, e assim por diante. Tem vários, pessoal. Não pense que só existe um tipo de religião, tem um monte. Tá? Nesse dado que eu tenho aqui, eu peguei basicamente entre os jovens, 44% dos jovens são católicos, tá? Nós temos 44%, nós temos 37% de evangélico, 6% de outras religiões, ou seja, aquelas que eu falei para vocês, que pode ser de Umbanda, pode ser N religiões, que não seja nem católico nem evangélico, você sabe que tem um monte, e 11% dessa galera jovem diz que não tem religião, ou seja, são as pessoas que são ateus, ou seja, eles não acreditam em nada. Mas também eles devem ficar no cantinho deles. Vamos respeitar essa galera, né, pessoal? Aqui tem uma curiosidadezinha para vocês. A Constituição garante a liberdade de crença e assegura o livre exercício. Em todo o Brasil, só que o problema é que em todo o Brasil aumentou o caso de intolerância religiosa, ou seja, a galera que não respeita a religião do próximo e em vez de ficar quieto no seu canto e não discutir com nada, a pessoa vai lá e parte para a violência. E isso não é uma coisa nem um pouco legal. Não é um negócio nem um pouco divertido. Tá? Então, o principal, galera, é
respeitem o próximo, respeitem as opiniões do próximo. Se a pessoa é religiosa, se a pessoa tem um tipo de religião, eu sou católica, mas eu sou evangélica, respeita, galera. Isso aí é muito importante. A pessoa não tem problema nenhum dela ser de outra religião, só tem que respeitar a opinião dela. Tá? E desde 2011, o Disque Denúncia, que já existe há muito tempo, né, começou a receber esse tipo de denúncia de perseguição religiosa, e nós temos um registro de mais de 3.000% de aumento de reclamações, ou seja, a pessoa que se sente agredida ou que foi agredida entra em contato com o Disque Denúncia e denuncia que foi agredida e assim por diante por diversidade religiosa. É um absurdo nos tempos atuais, mas é normal, galera. Infelizmente é normal, é algo normal, infelizmente, tá? Vamos lá, pessoal. Na diversidade cultural no Brasil, galera, a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, e vocês talvez tenham que pensar um pouquinho, podem dar um pause sem problema nenhum, bem de boa. O que vocês entendem por cultura, galera? A cultura nada mais é do que a identidade cultural, ou seja, os costumes. O que são os costumes? A comida típica, algum tipo de roupa típica, né? A referência musical, uma música específica, uma música típica daquela região. Né? Vocês devem ouvir muito do K-pop, J-pop, que é a música coreana, música japonesa, é uma identidade cultural do Japão, da Coreia. Nós também temos a nossa música aqui. Qual é a identidade musical do Brasil? Basicamente é o samba. O samba se criou no Brasil. Né? Uma identidade de roupa, quando você vai no Oriente Médio, você vê lá no pessoal no México, por exemplo, tem aquele sombreiro gigante, aquele chapéuzão grandão, ou lá no Oriente Médio você vê aquelas mulheres de burca, com roupa tipo, o pessoal com aquela roupa do Aladim, com bastante pano e tudo. Culturalmente daquela região, nós no Brasil nós temos a tradição gaúcha, que é bombacha, a bota, ou seja, uma referência cultural daquela região do Brasil. Vocês têm que lembrar que o Brasil é imenso. Nós temos muitas, mas muitas identidades culturais no Brasil. Então pensem que é bastante coisa. Tá? Então aqui eu deixei um texto para vocês aqui. Tá? Vocês podem dar uma lida, podem dar um pause tranquilamente, ler com calma. Tá? Depois eu vou passar esse texto para vocês acompanhar, depois vou deixar em PDF, caso precisem acompanhar esse texto, tá? Não tem problema nenhum. Né? Mas esse texto é o que usa referência, ou seja, nós temos vários tipos de referência culinária, musical, de vestuário, e assim por diante. Tá? Então assim, ó, não se preocupem quanto a uma identidade específica. Tá? Não se preocupem quanto a isso. Tá? Assim, tem também alguns exemplos de identidade cultural, assim, de diversidade cultural, pessoal. No livro de vocês, tá? Na apostila de vocês, na página 328, se vocês derem uma olhadinha, vocês vão encontrar um texto assim, bem pequeno, bem no comecinho da unidade 1, a diversidade cultural do Brasil. Tá? Vocês têm aqui várias representações, ó, diversidade cultural, olha ali. O texto está ali, tem várias referências. Ó, o cara jogando capoeira, tapioca e assim por diante. Ó. Questão de construção civil, ó, casas específicas. Galera, isso aqui eu não preciso nem estar mostrando no vídeo para vocês, porque tem isso tudo no livro de vocês, na apostila de vocês, tá? Deem uma olhada nisso na página 328 e 329, tá? Lá vocês vão encontrar isso aí. Beleza? E assim, nós temos basicamente essas informações, tá? Não se preocupem com isso. Quem quiser rever esse vídeo pode rever à vontade, bem tranquilo, bem de boa. O tema está aí. Tá? O texto da diversidade cultural, eu nem vou explicar muito porque nós temos um resumo bem enxuto, bem básico mesmo. Vocês parem para ler, podem dar um pause no vídeo para ler tranquilamente. Tá? Eu sei que vocês não gostam de ler, eu sei que vocês têm preguiça de ler. Tá? O texto aí, eu tenho certeza que mais da metade não vai ler. Se ler, eu quero que vocês coloquem no comentário qual foi a parte mais interessante que vocês acharam desse texto da diversidade cultural. Tá? Quero ver se alguém vai fazer isso. Duvido. Vamos ver. No próximo vídeo eu vou trazer uma surpresa para vocês aqui. Tá? Só pela bagunça. Só que não conta para ninguém. Assim, pessoal, para terminar a nossa aula de hoje,
Nós temos aqui 5 questões, tá? Bem simples, bem fáceis, bem tranquilas. Eu quero isso aí no caderno de vocês. Depois que passar toda essa correria, eu quero ver o caderno de vocês respondido com essas 5 questões. Tá? Não é difícil. Vamos começar a estudar um pouquinho. Vamos agilizar isso aí. Vamos se divertir um pouco. É um conteúdo simples. A geografia não é tão difícil. As perguntas estão aqui na tela para vocês. Eu vou deixar essas perguntas aqui. Tá? Galera, respira fundo. Essa pandemia está acabando. Eu acho que vai acabar. Estou torcendo para que acabe. Que eu estou louco para ir para a sala de aula com vocês, conversar com vocês, trocar uma ideia com vocês. Tá? Eu estou aqui agoniado. Estou aqui louco para entrar na sala de aula, para conversar com vocês um pouco, bater um papo, saber como é que tá a vida de vocês aí nesse tempo todo, o que vocês fizeram de bom. Eu dei uma raspada na cabeça. Eu sempre faço isso. Estou meio maluco mesmo. Mas é só pela bagunça. Beleza, pessoal? Então, assim, ó, não se esqueçam de curtir, né? Não se esqueçam de responder isso aí. Não vou dizer que vale nota, mas, galera, isso aqui é o seguinte, é para vocês terem uma noção e praticar um pouco a cabeça de vocês. Porque tudo isso aqui, todas essas 5 questões que estão aí, tá tudo no texto que eu passei para vocês e na conversa que a gente teve agora. Então, assim, ó, não se preocupem. Pode dar pause, pode voltar, pode acelerar, faz o que vocês quiserem ali. O negócio é responder isso aí. Valeu, galerinha. Ó, muito obrigado pelo tempo de vocês. Um abraço forte. Fiquem em casa. Se cuidem. Se precisar sair, que seja de extrema necessidade, que seja de extrema urgência. Tá? Não se preocupem. Qualquer coisa a gente está aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu!